Olá, o Rio TV Debate de hoje está começando e o nosso tema é o cinema brasileiro. Para falar sobre o assunto, convidamos o superintendente do audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Vinícius Azevedo, a professora e diretora Aida Marques, o diretor e produtor Antônio Carlos da Fontoura e a diretora do Festival do Rio, Hilda Santiago. Começo aqui agradecendo a presença de todos e a minha pergunta começa para você, Hilda. Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Como estamos aí com os preparativos? Como o festival vem se adaptando nesse mercado? Olha a responsabilidade que é fazer um festival como o Festival do Rio, que é um grande festival, numa cidade como o Rio de Janeiro, que é conhecida no mundo todo como a grande imagem do país, né? Esse ano foi um ano muito difícil, muito duro, né? Está sendo ainda, não só para o Festival do Rio, mas eu diria que para todos os eventos, né, culturais no Brasil inteiro e, obviamente, também na cidade do Rio de Janeiro. Se tem alguma coisa que a gente deva dizer, porque não adianta mais reclamar, adianta a gente constatar o que está acontecendo e poder se preparar, na verdade, para o que pode vir de novo aí no próximo ano. Nós estamos há 5 semanas de começar o evento, mudamos datas, mas estamos super felizes. A data confirmada agora? A data confirmada é de 9 a 19 de dezembro. Para nós acaba sendo um momento muito importante, porque vai ser como se a gente, na verdade, se abrisse a cidade para o verão, né? Abrisse o país para o verão. E a gente já pudesse, de alguma forma, confraternizar, estar junto e discutir o que vai ser, na verdade, em 2020. É um trabalho muito grande, mas é obviamente um trabalho de enorme paixão pela cidade e pelo público. Acho que todo esse processo nos ensinou também o que é a importância, ou deixou muito mais claro, na verdade, para nós, a importância que um festival de cinema, que o Festival do Rio tem, mas um festival de cinema pode ter na mobilização da cidade, na mobilização de uma cidade como o Rio de Janeiro. Temos ainda um longo caminho pela frente, vão ser longas 5 semanas de produção, de programação. Temos ainda um enorme desafio de fato, ter os recursos necessários para realizar o festival. Porque ainda mas não tem. Não, mas a única coisa que a gente pode ter certeza agora e a gente vai cobrar são as promessas feitas. Assim, aquilo que foi prometido empresarialmente, o que foi prometido como incentivo, a gente vai cobrar isso, porque isso é alguma coisa que hoje passou a ser também uma demanda do público, uma demanda do setor e do cinema brasileiro. A gente hoje vai ser capaz de preparar talvez a maior janela que a gente jamais tenha feito do cinema brasileiro. O Festival do Rio tem sido ao longo dos anos e tem se estabelecido como uma grande plataforma de visibilidade, de impacto, de reconhecimento do cinema brasileiro. Quantos filmes inscritos? A gente tem inscritos na Premiere Brasil, que é a nossa grande janela de cinema brasileiro. A gente recebeu 300 inscrições de longas metragens entre ficção e documentário, e curtas, quase 500 inscrições. Então, existe uma demanda, uma pressão muito grande, e a gente tem a esperança de poder oferecer uma janela de quase 70 filmes, longas metragens, durante o festival. Agora a gente tem que lutar muito e vai cobrar, com certeza, as promessas feitas para que a gente possa entregar para o Rio de Janeiro, para o país, para o setor do audiovisual, um festival que é importante para todos. Com certeza. Vinícius, o que temos aí então nessa área de audiovisual, de cinema aí para o estado do Rio de Janeiro? O estado do Rio de Janeiro, a gente tem um novo panorama da lei de incentivo agora no ano de 2019, né? No final de 2018, 27 de dezembro de 2018, a lei de incentivo mudou e agora a empresa patrocinadora pode financiar com até 100%, com 100% de abatimento no imposto, né? Mais diretamente para o mercado do audiovisual. Esse ano a gente teve muita entrada de festivais, de mostras, participando da lei de incentivo, né? Mas eu acho que os produtores ainda podem apresentar mais projetos para produção de curtas, para produção de médias, para produção de longa, talvez
alguns produtores ainda não têm essa informação. Eles podem se inscrever, participar e captar depois? Podem se inscrever e captar depois. É uma diferença nessa lei, né? Então, você pode se inscrever tanto como CNPJ, né, pessoa jurídica, como CPF também, pessoa física. É óbvio que os valores são diferentes, né? O teto são diferentes, mas a possibilidade de se inscrever o projeto, ter o projeto aprovado e depois se captar com empresas que tenham ICMS disponível, né? É importante destacar que são 3% do ICMS arrecadado no ano anterior, né? Então, é o que tem disponível de ICMS de 3% de 2018, que ainda pode ser financiado em 2019. O edital está aberto até o final do ano e há a possibilidade de inscrição desses projetos nesse formato, né? Direto com a secretaria? Direto com a secretaria. Faz parte da política do secretário de Cultura, Juan Lira, defender o audiovisual, dialogar, receber para poder entender quais são as pautas, o que está sendo desenvolvido. Além disso, a gente está retomando no Estado a Film Commission, né? Agora ela vai se chamar Rio Office Film Commission. A proposta é desburocratizar e facilitar o acesso às locações do Estado, né? Disponibilizar o que nós temos de aparelhos do Estado para as produções. Por exemplo? Por exemplo, Casa França Brasil, que agora foi usada para a produção do DPA-3, né? Então, nós temos os aparelhos da cultura, nós temos os aparelhos do Estado, né? Nós temos os parques estaduais, né? E a gente tem também alguma variedade de espaços, a gente está entendendo dessa maneira, podem ser espaços que podem ser utilizados, por exemplo, você quer produzir um filme no Caribe, vai filmar na Costa Azul do Rio de Janeiro, você tem ali a viabilidade de produzir usando alguns cenários, algumas locações dentro do estado para alguns cenários específicos, né? Quer produzir uma cena em Portugal, você consegue adaptar aqui dentro do Rio de Janeiro. Então, a gente vai criar também um mecanismo de divulgação desses espaços do Rio de Janeiro nesse perfil também, né? Incentivar dessa forma. Por exemplo, como o Canadá fez, né? Quer filmar em Nova York? Filma no Canadá. Né? Você bota a câmera aqui e você tem uma rua de Nova York. E você gasta metade do dinheiro que você gastaria em Nova York. Professora Aida, a senhora que vem nessa trajetória também, todos vocês, né? Como é que a senhora vê o mercado agora nesse momento, né? Positivo, negativo? O que a gente pode ver desse mercado do cinema hoje, na prática? Bom, eu acho que a gente está num momento, assim, um pouco difícil, né? Sobretudo porque nos últimos anos cresceu exponencialmente os cursos de cinema, né? Eu sou professora da UF há quase 30 anos. Quando eu entrei, nós tínhamos basicamente 10 cursos de bacharelado, né? Eu fui durante vários mandatos presidente de uma instituição que se chama Forcine, Fórum das Escolas de Cinema. Então, eu acompanhava os currículos, a gente dava assessoria para os cursos novos. Hoje a gente tem mais de 100, só de bacharelados de cinema e audiovisual, sem contar os tecnólogos, que são 2 anos, etc. Então, isso cresceu de uma forma, assim, claro, é bom, junto... de uma certa forma. Bom, muito bom, né? Porque o Brasil tinha muito poucas escolas de cinema, comparadamente com a Argentina, com o México. E isso foi um boom, né? A gente ficou absolutamente assim, como é que a gente vai, né? Porque a gente mapeava tudo isso junto com o MEC e com o Ministério da Cultura. E a gente, e as escolas muitas, muito desassistidas, Belém, Tocantins, sei lá, era um trabalho insano, porque a gente acompanhava tudo isso, né? Todo no Brasil inteiro, e não só públicas, universidades públicas e privadas. E fazíamos congressos, enfim, e também uma interlocução fora do Brasil. Então, junto com o crescimento exponencial do audiovisual, com o crescimento da Ancine, com os BOs do Ministério da Cultura, com todos os editais, as escolas de cinema acompanharam isso, né? E agora a gente está num momento um pouco doloroso, porque as universidades estão, enfim, sofrendo bastante, né? Eu estou me aposentando da UF,
E eu, há muito tempo, eu luto por uma coisa que não existia no Brasil, que são os mestrados profissionais, que o MEC liberou a questão de 6 anos. E isso é uma praxe no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, quer dizer, geralmente os cineastas, eles vão fazer os cursos Scorsese, Spielberg, eles fazem as pós-graduações profissionais, porque é o momento que você tem para pensar sobre o seu trabalho, refletir, para artista ou para pessoal do mercado que quer parar um pouco, publicitário quer parar, vem cá, o que eu estou fazendo? Né? Eu quero pensar, quero refletir. Então, esses cineastas, alguns deles, Coppola, Spielberg, eles fizeram esses mestrados, mas a gente não podia, porque a gente não tinha... o MEC não tinha liberado. Agora liberou mestrado e agora liberou doutorado. E eu lutei muito com isso para que nós pudéssemos implantar. E agora a gente implantou há 4 anos aqui na ECO, na UFRJ. Assim, é muito bacana, a gente faz muita experiência, porque é para isso. É para a gente experimentar, é um lugar, criar e ver... Novas ideias, né? E então a gente está fazendo isso, a gente já tem o segundo. Na área de humanas tem muito pouco, tem um de jornalismo, um de audiovisual e vai ter outro de audiovisual, então tem pouco ainda. Mas, enfim, as universidades cresceram muito, as pessoas querem fazer filme, as pessoas querem experimentar, mas elas precisam trabalhar. Exatamente. Então, esse mercado, quer dizer, a Ancine cresceu, os editais estaduais e municipais cresceram muito também, quer dizer, recentemente até a gente teve Espírito Santo, Cataguases, Belo Horizonte, Santa Catarina, Ceará, e vários então estados e tudo isso está servido de escola de cinema, pública e privada. Deixa eu interromper um pouquinho, vou pedir a palavra do seu Antônio, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui. Então, seu Antônio, a importância do cinema, como a Aida falou, nessa geração de empregos, né? O senhor que também vem acompanhando, é o vice-presidente. O que me chama a atenção do que foi falado até agora, mais do que tudo, é o número de filmes inscritos este ano. Eu falei, meu Deus do céu, 600 filmes de documentários e ficção de longa-metragem. 600 filmes que 600 para... com os curtas. Com os curtas, tá, enfim. Mas é muito. Imagine o nível de produção, e isso está ligado ao que ela falou, a formação intensa de diretores. Eu fui 10 anos professor de cinema na Estácio, por exemplo, de roteiro. Comecei a escola de cinema da Estácio, eu e Rui Guerra fomos os primeiros 2 professores, porque eles queriam chamar pessoas um pouco conhecidas para atrair também alunos. A formação de profissionais que não são, tem que se entender bem, não são só profissionais de cinema. Eu acho que a palavra cinema está virando outra palavra, audiovisual. São profissionais de audiovisual que vão trabalhar na televisão, como encontrei aqui minha aluna que está coordenando que me convidou para falar aqui, que vão trabalhar no cinema, que vão trabalhar na publicidade. O audiovisual se expandiu muito. O que aconteceu, particularmente com o cinema, que é um momento difícil que a gente está vivendo, é que a formação dessas novas gerações, que criaram novas empresas e que criaram novas produtoras, ao mesmo tempo, isso coincidiu com um momento da Ancine em que o Fundo Setorial do Audiovisual teve uma abertura muito grande para sair de uma área, vamos dizer, dos produtores, mais habitualmente produtores, e abriu muita possibilidade de produção para grupos que estavam se formando. Isso, então, leva a uma enormidade de filmes que estão sendo produzidos, grande parte deles com o apoio do Fundo Setorial, de editais que não são do fundo, mas que contam também com o fundo. Então, o pior momento que a gente está vivendo é o fechamento do fundo, que não está operando agora. Vamos falar no próximo bloco. Vou lhe interromper, mas a gente já volta. Daqui a pouco voltamos com o segundo bloco. Não saia daí. Até já. Estamos de volta com o Rio TV Debate, falando sobre cinema brasileiro. Seu Fontoura, concluindo o seu pensamento, a questão do fundo. A Ancine e seu organismo principal para o incentivo de cinema é o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que incentiva o cinema a partir de recursos gerados pela própria atividade. Cada produtor, quando ele coloca uma obra na televisão, ou no cinema, ou no streaming, ele paga uma taxa
E essa taxa juntada faz um grande volume de dinheiro que é para ser investido na produção de cinema. Meu último filme, Somos Tão Jovens, que eu lancei em 2013, o fundo foi um participante ativo, bem como a Rio Filme também foi, bem como os editais, Petrobras patrocinou o filme, várias empresas se associaram. Esse mecanismo está parado agora, um pouco porque o fundo setorial não está operacional. Agora ele está dependendo de ser reintegrado, de ser nova, devido às mudanças de um governo para outro, de uma visão para outra, de uma orientação para outra. O importante é que se encontre agora um modelo operacional que possa realmente fazer com que nós, produtores, diretores, roteiristas, temos recursos para gerar nossos projetos. Então, isso é essencial agora. O Festival do Rio também depende disso. Está dependendo disso. O fundo também, acredito que era gerava também recursos até... Não? Mas, Fontoura, o que eu acho talvez muito importante que a gente deixe claro nesse debate, e um pouco juntando o que você falou, o que o Vinícius e a Aida falou, é que todo esse crescimento do número de produções, das escolas, obviamente até dessa trajetória de formação do fundo e obviamente da Ancine como agência reguladora, fomentadora, isso vem de uma necessidade de conteúdo. Ela não vem porque todo mundo decidiu ser cineasta ou técnico de cinema. Isso aí é uma resposta a uma demanda de conteúdo no mundo. E que nós, obviamente, naturalmente seguimos. Mais do que isso vem a partir de um entendimento muito claro, de novo, de economia criativa, do que isso hoje significa como aporte econômico, como criação de emprego e criação de oportunidade. Então, é muito importante deixar claro nesse momento para o público, para quem vai ao cinema, para quem liga a televisão, para quem liga os seus canais de streaming, para quem abre o seu celular para ver qualquer tipo de conteúdo, que se existe hoje uma indústria de verdade em crescimento absurdamente pleno e exponencial no mundo inteiro, é a indústria do entretenimento, é a indústria do conteúdo, é a capacidade que esses conteúdos, inclusive, têm de vender outros produtos. Exatamente, eu até trago um dado aqui para vocês que foi apresentado, acho, no Festival de Cinema, 98 mil pessoas em todo o país, no setor audiovisual brasileiro, e gera 25 bilhões de reais ao ano, né? Que é uma fatia equivalente a 0,46 do BIP brasileiro. Então, a gente já tem esse dado que foi apresentado agora no festival, né? E só complementando aqui o que a Hilda disse, quer dizer, o mundo mudou, né? Quando Fontoura, eu, Hilda, a gente tinha uma película. Hoje, o mundo mudou, existe uma infinidade de janelas, existe uma série de novas formas também, de novas funções. Quer dizer, a gente vê na universidade, hoje os alunos, eles não vão só ser diretores, produtores, eles vão fazer festivais, eles vão trabalhar em políticas públicas, eles vão, enfim... É uma área que diversificou uma área muito. em preservação e restauro, quer dizer, o mundo do audiovisual vão trabalhar em streaming, vão trabalhar, sei lá, o mundo mudou muito e está mudando sempre. Programadores, e aí, até que curadores. O Vinícius pode falar também até desse festival novo que está sendo lançado agora aqui. Festival do Rio. O intuito de trazer mais de capacitação e visão de mercado para os jovens universitários. A gente fez um encontro com as universidades, com os cursos técnicos do audiovisual, para conversar sobre isso. E aí a gente vai fazer agora 26, 27 e 28 de novembro o Festival Rio 40 Graus, que são palestras e masterclass falando sobre o mercado da distribuição, mercado da exibição, conhecer os representantes dos sindicatos, conhecer estratégias que têm sido desenvolvidas hoje no mercado do cinema ou no mercado da internet. Também tem aí dentro do guarda-chuva do audiovisual os games e os esportes, que é um mercado muito grande, né? Então, entender um pouquinho sobre esses pontos, né? Porque às vezes
a universidade fica muito no campo da teoria e esse campo da prática, né? Eu mesmo que já fiz faculdade de cinema, sonhava em ser o Godard, não sei o quê. Só que o filme do Godard, às vezes, não paga a conta, né? Então, no mercado do audiovisual é muito mais amplo. Às vezes E aí também já é mais uma oportunidade dentro dessa economia criativa. Exatamente. No audiovisual você vende sabão em pó, você faz televisão, você faz vídeo no YouTube, você faz várias coisas. E como vocês também estavam falando, né, o audiovisual, ele não emprega só quem trabalha com audiovisual. Ele atinge todas as classes e as categorias, né? Talvez dentro do mundo da arte seja quem atinja o maior número. Porque você está, por exemplo, agora recentemente, uma produção foi para Nova Friburgo e injetou 4 bilhões de reais em Nova Friburgo. Abriu estrada dentro de Nova Friburgo para produzir algumas cenas. Esse caminho que foi aberto agora é um caminho turístico dentro da região, então gera emprego na área de turismo. A produção que ficou hospedada num hotel, aí o pessoal saía da filmagem, ia comer alguma coisa, beber alguma coisa. O cinema acaba envolvendo todas as áreas. Né? A vendinha da senhora que era do lado do hotel virou um restaurante. E aí você contrata bombeiro, enfermeiro, você compra um adereço em todo tipo de loja, você compra alimentação em todo tipo de lugar. Movimento em todos os setores. E movimenta todos os setores. Seu Fontoura, como é que está a distribuição hoje dos filmes? Como é que o senhor vê essa questão? Antes eu queria fazer um complementar, parênteses, porque ele falou de Nova Friburgo. Nós temos um projeto da minha produtora chamado Clarice Vê Estrelas, que está ainda em desenvolvimento, mas que já foi contemplado pelo ICMS em Nova Friburgo, pela Energisa, que é a companhia de luz elétrica de Nova Friburgo. Nós apresentamos esse projeto lá porque nós vamos fazer vamos construir um circo dentro de uma propriedade de Nova Friburgo e essa história se passa dentro desse circo. Então, é muito interessante isso, como através do ICMS a gente consegue capitalizar projetos também. É um projeto de baixo orçamento, está bem encaminhado, é uma diretora nova que vai dirigir o filme. Então, a importância dessa conexão toda, quer dizer, para você fazer um filme hoje, você precisa da Ancine, do Fundo Setorial, do dinheiro estadual, do dinheiro municipal, e da distribuição. Você falou sobre distribuição. A distribuição é uma figura muito importante na construção de um filme, cada vez mais. Quer dizer, adiantamentos de distribuição são preciosos também para a construção de um filme. Enfim, é muito complexo. Agora, uma coisa que todo filme precisa é de um criador. Eu gostaria de falar disso porque ela falou da criação. E isso é muito importante. Na verdade, o que a gente faz é um mercado de conteúdo. Quer dizer, nós criamos conteúdos, diretores, produtores. Então, eu queria trazer, talvez, porque uma outra coisa que a gente tem muita consciência hoje é o papel do criador na realização de um filme. Eu falo isso porque, no momento, nós já estamos há 5 anos nessa operação. Nós temos uma entidade chamada Diretores Brasileiros do Cinema e do Audiovisual, DBCA, que congrega diretores de cinema e de televisão do Brasil inteiro. Nós já temos 400 diretores inscritos de televisão, Jaime Monjardim, a Mora Malta, a Rui Guerra, a Nelson Pereira dos Santos falecido, mas também está inscrito. Temos um grande plantel. Eu sou o vice-presidente dessa associação. É aqui no centro. Funciona aqui do lado. Né? Num prédio aqui do lado. Qual é a nossa visão? Quando você cria um filme, você quando cria, dirige ou escreve um filme, você é contratado pelo produtor, que muitas vezes é o próprio diretor, acaba produzindo. Você é contratado, você recebe um salário como produtor, um salário como diretor, e depois esse filme passa no mundo, muitas vezes, não só no Brasil. E a nossa visão é a mesma que o músico já tem e já implantou. Você sabe que qualquer produto audiovisual, quando circula pelo mundo, o músico tem um percentual que é o seu direito criativo sobre a obra. No audiovisual, é mais do que natural e racional que tanto o diretor quanto o roteirista, que por lei são considerados criadores do filme, recebam também esses direitos. E nós não recebíamos até então, entende? Eu, como diretor, nunca recebi direitos criativos sobre um filme meu que passe
Patagônia, Sim. não sei se passou, mas enfim. Um exemplo. Passou na Argentina, passa na Europa, passa em muitos lugares. Existem direitos nossos nesses locais que nós não recebemos porque nós não tínhamos uma entidade autorizada a isso. Em dezembro agora, a DBCA, Diretores Brasileiros de Cinema e Audiovisual, foi autorizada pelo Ministério da Cidadania a se tornar, uma representação coletiva. Sim. Nós, então, somos representantes do direito coletivo de um grupo de diretores, como existe uma que já foi criada e também autorizada de roteiristas, e o nosso interesse, estamos começando, então, porque não é o direito, não é o espectador, quem consome nossas obras, o público assiste, quem consome é a TV Globo, o streaming, os hotéis, os restaurantes, ou em qualquer lugar onde um filme está passando, tanto quanto o músico, o diretor tem um direito criativo também. E é o que a gente está começando a negociar, então, com todas essas, como se chama tudo hoje em inglês, com todos esses players. Então, olha lá, olha só, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Não saia daí, voltamos daqui a pouco com o terceiro e último bloco, falando sobre cinema brasileiro. Até já! Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Rio TV Debate de hoje, falando sobre cinema brasileiro. Professora, vamos falar um pouquinho aqui dessa questão do público brasileiro? Ainda acontece do filme brasileiro ter que fazer sucesso lá fora para o público brasileiro dar valor aqui no Brasil? Como é que está isso? Como é que está o nosso público hoje? O que vocês acham? Olha, essa questão é espinhosa, né? Mas eu acho que isso melhorou bastante, né? Eu acho que hoje em dia o cinema brasileiro, enfim, eu acho que hoje o público brasileiro gosta muito mais do cinema brasileiro, né? Eu acho que quando eu comecei a fazer cinema, isso há muito tempo atrás era bem mais complicado. Mas você sabe que eu acho que o mais interessante da gente notar, como a gente está vivendo um mundo em que nós, de uma certa forma, consumimos e acabamos acreditando em discursos que não são, de fato, eles são discursos que vão sendo vendidos ao longo do tempo. Eu acho que uma coisa muito importante dizer é que toda vez que eu ouço alguma coisa dizendo mas o público brasileiro não gosta muito do cinema brasileiro, isso não é verdade. O público brasileiro adora o cinema brasileiro simplesmente porque qualquer público de qualquer local quer ver os seus filmes, quer ver as suas imagens na sua língua. Aliás, isso é, digamos, isso é da história e da razão de existência do próprio cinema. Desde que o cinema existe há um pouco mais de 100 anos, a razão da existência dele é exatamente você ser capaz de ver os seus iguais na tela, os seus iguais e onde eles são diferentes de você e, a partir disso, construir ideias, construir reflexões e construir o que a gente chama de uma sociedade. Hoje, na verdade, a construção de imagem, como sempre, hoje não, como sempre, ela é uma construção de quem nós somos. Então, eu acho que o público brasileiro adora o cinema brasileiro. Eu acho que isso fica muito claro quando você tem um filme brasileiro em qualquer canal de televisão ou qualquer plataforma de streaming ou qualquer série brasileira. As séries de grande sucesso, os filmes de grande sucesso são, em geral e prioritariamente, os filmes brasileiros. Isso não é por acaso, isso é porque nós, como seres humanos, queremos nos ver. Mas atualmente, tela. cada vez mais a gente está vendo o público procurando, né? Agora, outra coisa que eu queria... Deixa eu complementar, Hilda. Não, é porque eu estava até tratando de uma questão mais teórica, vamos dizer, porque a gente tem filmes e filmes, né? Quer dizer, se a gente vai falar do filme difícil, digamos, mais difícil, né? Se a gente vai falar de Glauber, enfim, aí é outra questão. Eu estava pensando numa visão histórica, né? Mas é óbvio, o cinema brasileiro é tão importante quanto a língua portuguesa para nós, porque é ele que nos constitui enquanto nação, né? Mas ela pegou um outro viés. Eu estava pensando historicamente e enquanto não o cinema brasileiro, mas os cinemas brasileiros. É fato que o público brasileiro hoje está mais presente, o que não acontecia antigamente, né? É fato. Isso não... fazer um agora, eu acho que está esquentando. A senhora acha que agora, não? Não é verdade. Agora Na nós época vamos da começar o chanchada, debate. o filme brasileiro foi espetacular. Não, aí depois parou um pouco e aí retomou o público. Houve grandes momentos de cinema brasileiro e continuam a haver.
temos crises de distribuição, crises Exatamente. de como É isso que eu ia falar. estes filmes chegarem ao público. Até o público brasileiro. Encontrar maneiras de... Porque o que acontece muito, se você pensar, por exemplo, na era da Embrafilme, da qual eu participei, estou nessa pista há muito tempo, tivemos bilheterias extraordinárias de cinema brasileiro. Em outros momentos tivemos, agora mesmo temos tido grandes bilheterias de cinema brasileiro. O problema é... Divulgação? Não é a divulgação, é como fazer na verdade, realmente esse nós somos ocupados pelo cinema americano. Claro. Entende? O cinema brasileiro trabalha, não é aqui, no mundo inteiro. Mas e por que também? Não é porque eles têm muito dinheiro, é porque eles criaram um cinema em cima do American Way of Life. Nós aqui fazemos o nosso cinema, e é o que a gente tem que fazer mais, é a maneira brasileira. Isso só se encontra nos filmes brasileiros. Por isso que eles são importantes, por isso que eles serão cada vez mais importantes, e por isso que eu acredito que esses filmes estão sempre muito vivos, muito presentes, e se às vezes não encontram as bilheterias que mereciam, não é só pelo filme, é pelo sistema de distribuição, é pelas dificuldades que nós encontramos. Com certeza. Agora, uma outra pergunta para vocês a respeito da Ancine, que a partir de janeiro de 2020 vão ter que ter audiodescrição e libras nos cinemas. Como é que a gente está aí no cinema nessa questão de inclusão? Como é que a gente está se falando de inclusão no cinema nesse momento? Economia criativa. Esse momento é um momento particular para o mercado exibidor, né? Que está tendo que se adaptar nesse processo, investir, modificar a estrutura do seu cinema, aqui né, nós já receber. temos, acho que 9 cinemas, né, no Rio de Janeiro, adaptados já isso, com as... ainda tem Agora tem é um obrigado, caminho. assim. Então, é obrigado. E até o início do ano vai ter que ser 100%. Eu acho que o mercado exibidor está passando por um processo de adaptação, assim como foi quando teve que se adaptar aí com os novas ferramentas de projeção, né, de sair da película para o digital, e agora ter que adaptar as salas. Mas acho que é isso. Tem que se adaptar, entendeu? Tem que ter mais acessibilidade e a gente está acompanhando isso de perto. Com o mercado exibidor. Inclusive, em breve, a gente, já adiantando aqui, deve lançar um edital para poder fomentar esse mercado exibidor no estado do Rio de Janeiro. Sim, que aí também já entra audiodescrição, libras, que é outro mercado importante. Porque a gente também tem os cinemas de uma sala só no Rio de Janeiro, os cinemas de rua, que estão... enfim, vão precisar de um apoio nesse momento também para poder investir e se adaptar a esse processo, né? E para além disso, a gente também está com um fundo em parceria com o governo federal, com a Ancine, né? Que é o Cinema da Cidade, que a gente está construindo 5 complexos de cinema no interior do estado do Rio. Cada complexo de cinema desse tem 2 salas. A gente já começou as obras em Cordeiro, né? Os próximos municípios são Miracema, São Fidélis, São Pedro da Aldeia e Bom Jardim. Que bom, cinema chegando, ó. Outros Em Bom Jardim, eu tenho um sítio em Bom Jardim. Olha, sou produtor orgânico em Bom Jardim. Olha, então já temos aí, ó, o cinema já chegando lá também, que bom. Olha, uma novidade boa. Para o interior, para esses municípios que não têm sala de cinema. E não tem acesso, de uma forma está levando. Isso, Que bom, boa notícia. surpresa, Ó, agora, infelizmente, vamos ter que encaminhando para o final do nosso programa, eu vou pedir as considerações finais de cada um de vocês, ok? Professora Aida, por favor. Muito obrigada pelo convite e eu acho que é isso, eu acho que a gente vai continuar aí no cinema com... O cinema brasileiro é um cinema que viveu sempre é uma história de altos e baixos, de crises desde sempre, mas essas crises são sempre superadas. Durante a Embrafilme a chanchada teve épocas de sucesso, depois na época 1976, Dona Flor e seus 2 maridos foi a maior bilheteria do cinema brasileiro, na gestão do Roberto Farias, e foi a época que o cinema brasileiro teve plena aceitação no exterior, com Nelson Pereira e Glauber Rocha, e a gente vai reavivar e vai cada vez mais, eu espero, fazer belos filmes comerciais,
culturais, essa palavra é um pouco complicada, mas enfim, vamos em frente. Eu acho que o Festival do Rio é um patrimônio não do cinema brasileiro, mas é um patrimônio da cidade e de todos nós, que nós não podemos perder e vamos continuar. Hilda, por favor. Bom, eu vou falar um pouquinho do festival e da importância dos festivais, na verdade, como um todo, para a economia de qualquer cidade. No caso do Rio de Janeiro, isso é essencial. E só lembrando, fazendo um parênteses, lembrando que nós temos festival infantil, festival Assim Vivem, né? Sobre deficientes, filmes, festival FIC cristão. Então, aqui no Rio de Janeiro nós temos inúmeros festivais, já tivemos mais. Na verdade, a cidade é uma cidade que tem a vocação de receber. Toda vez que a gente vai falar com algum apoiador, a gente vem cá, mas por que a gente não pode, inclusive, colocar os turistas para irem ver filmes, para aproveitarem esse enorme manancial que são os festivais, não só de cinema, mas aí, obviamente, estou falando pelo cinema. Eu acho que o Festival do Rio, ele foi capaz, nesses 20 anos, de não só ser um lugar de congregação, mas um lugar concreto de negócio, um lugar de encontro do mundo inteiro com o cinema brasileiro. Então, para nós, de fato, ter o festival e mais ainda ter tido essa acolhida que nós tivemos do público na hora que a gente disse, olha, não vai dar, gente, já não deu, o que veio a partir disso é alguma coisa de muita, muita importância e principalmente tem que ser visto com a importância que isso tem pelos governos da cidade e do estado e pelas empresas que aqui estão. Se vocês querem estar junto com os seus clientes, vocês querem fazer negócios, vocês têm que entender a importância do conteúdo brasileiro, do conteúdo de cinema como um todo, e aí sim, a importância que os festivais de cinema, e aí no nosso caso específico, o Festival do Rio pode ter como alavanca para tudo isso, para a cidade, para o país, para o cinema, mas para todos os negócios. Hilda, muito obrigada. Seu Fontoura. Bom, o cinema brasileiro e particularmente o cinema carioca são essenciais para a formação de nossa imagem, né? Imagem nacional, imagem pública e, evidentemente, a criação depende muito do apoio, que no caso do Rio de Janeiro é fundamental, não só da Secretaria Estadual de Cultura, que ele aqui representa, como da Rio Filme, que foi essencial para o cinema carioca, que participou muito de muitos projetos, inclusive meu último filme, Somos Tão Jovens, teve um apoio fundamental da Rio Filme. A Rio Filme se associava aos filmes. Eu espero, sinceramente, a nível de produtor agora, não a nível de realizador, que esses organismos todos, tanto a Rio Filme quanto a Secretaria Estadual de Cultura, possam voltar efetivamente a reconhecer o Rio de Janeiro como um grande centro audiovisual que sempre foi e continua a ser e que possa realmente se entender perfeitamente com essa nova Ancine que está surgindo para que a gente volte a ter realmente recursos para a criação de excelentes filmes que o Rio de Janeiro merece criar também. Muito obrigada. Vinícius. Eu agradeço pela presença, em nome do secretário de Cultura, Juan Lira, por participar do programa, de poder conversar com todo mundo, falar de audiovisual, que é a possibilidade, dentro da economia criativa, um grande mercado e que a Secretaria de Cultura vê como um espaço muito importante que a gente precisa investir aqui no estado do Rio de Janeiro e estamos de portas abertas para o diálogo, para ver o que podemos disponibilizar. Lembrando que temos aí a Rio Office Film Commission à disposição para a gente poder atender as produções aqui no Rio de Janeiro, aproveitando para divulgar o festival Rio 40 Graus, que vai ser 26, 27 e 28 de novembro na Biblioteca Parque, tá? Com palestras, masterclass, falando sobre o mercado de audiovisual. E para o público em geral, lembrando que a gente tem cineclube de graça, gratuito, todas as terças, 4 horas da tarde, na Casa França Brasil, e toda segunda quinta-feira do mês na Biblioteca Parque Estadual. Ou seja, então, que bom. Até que tivemos boas notícias também, viu? Gente, agradeço muito a participação de todos vocês e que o nosso cinema brasileiro, o nosso cinema carioca continue tendo muitos e muitos anos
de vida. Muito obrigada. Tá? E a você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua atenção mais uma vez e a gente se vê no próximo Rio TV Debate. Até lá. Tchau.